Olá, pessoal. Estamos ao vivo para tirar umas dúvidas a respeito das diferenças entre tarô e sibila italiana. Espero que estejam todos bem. Tem um tempinho que eu não posto nada aqui no Instagram, uma correria de atendimento, dando atenção no pré, durante e pós-consulta. Mas hoje eu quis trazer um assunto que sempre aparece nas minhas consultas com as clientes, sobre a diferença, qual o melhor oráculo para responder as perguntas, né? Cada pergunta ela é melhor respondida por um tipo de oráculo. No meu caso, eu trabalho com o tarô e a sibila italiana. Então vamos lá. Agora há pouco eu fiz uma postagem sobre a diferença, né? Quais tipos de pergunta o tarô e a sibila respondem. Então o tarô, ele é mais indicado para responder perguntas do tipo por quê, quais as causas, quais os motivos de tais e tais situações estarem acontecendo comigo. Então a gente vai perguntar isso para o tarô. Ele é muito bom para responder essas questões mais subjetivas, bem íntimas mesmo, quando a gente tem dúvida e a gente quer saber das motivações. Por que que algo está me acontecendo? E quando a gente toma essa consciência dos porquês de certas situações, a gente tem condição de mudá-las, não é mesmo? Então, com base nisso também, o tarô ele é muito usado para questões de autoconhecimento. Não que ele não seja bom para questões do dia a dia, mas ele é mais eficaz e mais assertivo ou mais direcionado, vamos dizer assim, para questões de autoconhecimento. Uma coisa muito interessante também que eu percebo nas minhas consultas é a capacidade que o tarot tem de responder questões que nos afetam envolvendo o inconsciente coletivo. Na verdade, é o contrário, né? Questões do inconsciente coletivo que nos afetam. Nós não estamos, né, soltos aí pelo mundo, existe um inconsciente coletivo que tem as suas transformações de tempos em tempos, as suas mudanças, as coisas que acontecem que dizem respeito ao coletivo, à coletividade e que nos atingem enquanto indivíduos. E às vezes a gente vem para uma consulta ao tarô, acontece de alguns clientes virem para algumas questões, com algumas questões para o tarô, achando que aquela questão é só dela. Tipo, a culpa é minha de estar acontecendo tal coisa, eu não consigo superar esse desafio, isso é um problema meu. E aí, quando a gente pergunta ao tarô, fazendo, obviamente, a pergunta corretamente, a gente vai ver que tem mais a ver com questões coletivas que estão atingindo aquela pessoa do que questões mesmo só daquele indivíduo, só daquela pessoa. Então, quando você também toma conhecimento que aquilo tem a ver com o coletivo, aí é orientado como que você vai proceder, né, diante do coletivo. Porque o coletivo nos afeta, as questões do inconsciente coletivo nos afetam sim. Então, às vezes, tem pessoas sofrendo questões há muito tempo, achando que são questões muito particulares, e na verdade tem a ver com o coletivo, mudanças, por exemplo, no coletivo. E, diga-se de passagem, né, quantas mudanças nós temos sofrido ultimamente, né, de uns tempos para cá, elas estão mais perceptíveis. E como que isso te atinge? Como você deve proceder? Qual comportamento você deve adotar? Qual atitude emocional, inteligência emocional, né? Como que você vai acionar a sua inteligência emocional diante de algo que é mais forte que você, que é maior que você, que são questões envolvendo o inconsciente coletivo. Então, o tarô, ele responde muito bem esse tipo de pergunta. Então, você fica tendo mais consciência para modificar o seu comportamento e sem contar o alívio que você tem de saber que aquilo não é só seu, que aquilo envolve também o coletivo, né? Envolve o todo, são questões do todo. Como, por exemplo, às vezes acontece de sair a carta da torre, que são interferências dessas forças maiores que controlam o universo, que controlam o todo, né? Que controla todos nós. A carta da torre ela não é a mais preferida no tarô pelos consulentes, mas ela traz um alívio quando a pessoa percebe que aquilo não é responsabilidade só dela, aquilo é uma interferência externa à vida dela, aos acontecimentos, aos fatos da vida dela.
Então, traz, de certa forma, um alívio saber que aquilo não é só da pessoa. Porque existem pessoas que adotam um comportamento muito de autopunição, porque não sabe o que exatamente está acontecendo com ela. E, na verdade, não é dela aquela questão. Então, ela traz, ela com essa consciência de que não é só dela, que pode ser um inconsciente coletivo, ou pode ser uma interferência de forças externas que controlam, né, o todo, traz sim um alívio saber que aquilo não é só dela. E, consequentemente, ela vai saber como proceder. Então, o tarô ele é excelente para essas questões. O tarô, ele tem as suas limitações com relação às coisas do dia a dia. E aí é onde entra a Sibila italiana. E aqui eu estou falando, né, da forma com que eu trabalho, né? Não vou falar de baralho cigano, de outros oráculos. Aqui não é uma live para falar de diferenças de oráculos, mas dos oráculos com os quais eu trabalho. A Sibila entra, então, para responder perguntas do dia a dia. Ela é excelente para responder perguntas, diferente do tarô que responde por quê. A Sibila vai responder quando e como, por exemplo. É muito comum as pessoas com perguntas desse tipo. Quando eu serei promovido no trabalho? Quando eu vou encontrar fulano? Quando eu poderei fazer essa viagem? Qual que é o melhor período para eu fazer essa viagem? A Sibila tem essa particularidade de apontar períodos de tempo, não exatos, porque eu particularmente não gosto de falar tal dia assim, porque existem variáveis, mas ela aponta um período provável daquele acontecimento. Então, isso deixa a pessoa já preparada para aquela situação, ou ela pode mudar uma situação se for uma previsão negativa e que vai trazer uma consequência negativa para aquela pessoa. Então, ela aponta para um período provável de tempo, coisa que o tarô ele não é tão bom para isso. Não, quando eu falo não tão bom, gente, não quer dizer que ele seja ruim, que ele não responde. Sim, tem profissionais e tarólogos que usam o tarô para ver questões de tempo, mas eu particularmente acho que ele fica deficiente. Agora, a Sibila ela é mais assertiva, porque são 52 cartas, cada uma das cartas estão relacionadas à semana do ano. Para quem não sabe, o ano tem 52 semanas, né? Aproximadamente. Então, são 52 cartas relacionadas a cada uma das semanas do ano. Então, você tem um período provável de acontecimento, né? De que vai acontecer aquele fato X, e a Sibila ela tem essa capacidade de apontar. O tarô, ele já são 78 cartas, é diferente, né? Dividido entre arcanos maiores e arcanos menores. A Sibila tem a particularidade de ser, ela é desenhada com questões do dia a dia, questões do nosso dia a dia, né? Das questões corriqueiras, pessoas. Ela descreve pessoas também com muito detalhe. Então, ela é muito boa para responder essas questões mais do dia a dia, né? Por exemplo, sobre uma personalidade de uma pessoa, no sentido, você vai encontrar com aquela pessoa e como que você será afetado por aquela personalidade, porque ela descreve com muita... ela descreve com mais detalhes essa pessoa, essas situações do dia a dia, né? Por exemplo, uma entrega, uma coisa muito comum que acontece hoje, né? A gente fazer uma compra via internet e tá atrasado. A Sibila ela tem cartas que apontam para esse tipo de coisa, né? Aquela correspondência que ainda não chegou, o entregador está a caminho. O tarô não tem essas cartas que apontam isso. Então, por exemplo, você está ansioso esperando uma entrega X específica que ainda não chegou, e aí a Sibila ela aponta para um tempo provável daquilo chegar, por exemplo. Estou dando um exemplo simples, ok? E também se já está na mão do entregador, algumas coisas assim. Então, vocês veem que ela é um oráculo mais do dia a dia, de questões do dia a dia. Ela aponta, por exemplo, situações de confraternização, por exemplo, né? Pessoas ali se confraternizando e pode apresentar, por exemplo, se vai dar problema ou não aquela festa que você está pretendendo ir, aquele bar que você quer ir, aquela balada que você quer ir. Então, ela tem cartas mais específicas para isso. A Sibila também, eu particularmente tenho usado a Sibila para muitas questões espirituais, no sentido de o tarô aponta sim questões espirituais, mas, por exemplo, para questões mais específicas, como magia, presença de magia,
presença de negatividade, por exemplo, enviada para aquela pessoa, o tarô ele não é tão assertivo quanto é a sibila, por exemplo. Então, há algumas questões que a sibila aponta, por exemplo, a presença de obsessores, né, obsessores espirituais. Ela é muito útil para isso, tem sido muito útil. Então, veja que há uma diferença, ela aponta mais para questões do entorno do consulente, enquanto que o tarô vai apontar para questões mais do interno, né, das questões mais subjetivas. E a sibila, diferente, como eu falei aquela hora, né, o tarô vai apontar para questões mais do inconsciente coletivo e como nós podemos nos modificar ou nos preparar ou aceitar aquela situação, enfim. A sibila ela já vai apontar para questões do nosso entorno e como elas nos atingem emocionalmente e psiquicamente. Então, como a sibila ela trabalha com os 4 naipes do baralho comum, espadas, ouros, paus e copas. Então, por exemplo, se sai uma quantidade muito grande de cartas de copas, por exemplo, na sibila, pode ser que aquela situação X esteja te atingindo mais nas questões emocionais, mais emocionalmente. Se sai cartas, por exemplo, muito mais cartas do naipe de espadas, pode ser que esteja te atingindo mais no mental, te trazendo mais confusão mental, ou seja, seu coração tá ok, mas a mente tá confusa, não tá sabendo lidar com aquela questão do dia a dia, ou com aquela pessoa X, por exemplo, um chefe, né, um colega de trabalho, a questão do desemprego. De repente você está desempregado, mas o seu emocional está tão abalado que você não consegue caminho. Às vezes você até tem caminho aberto para arrumar um emprego, mas não consegue porque o seu emocional está abalado. Há uma diferença muito grande quando a gente tem o emocional abalado e a mente abalada. Uma mente confusa pode nos impedir de ver saídas, por exemplo, enquanto que um emocional confuso e mal resolvido pode nos levar à depressão e nos impedir de ter atitudes. Então, por exemplo, uma pessoa com a mente confusa, ela pode ficar ansiosa e tomar atitudes precipitadas. Uma pessoa com um emocional confuso, ela pode entrar num processo depressivo, por exemplo, e não tomar atitude nenhuma. Então, nessa leitura desses naipes, por exemplo, na sibila, a gente tem condição de ver como que está o psíquico, o emocional, o espiritual da pessoa. Então, quando sai cartas do naipe de paus, por exemplo, a gente tem como ver se isso é uma questão mais do espírito, né? De atitudes do espírito, atitudes e disposições do espírito daquela pessoa com relação àquilo. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui, eu fiz essa live justamente para ficar gravado no Instagram, porque vídeos muito grandes o Instagram não permite a gente baixar, né? Para vocês entenderem como que é o trabalho com o tarô e a sibila, como eu trabalho com o tarô e a sibila. E também deixar um detalhe, né, para quem já se consultou comigo sabe, eu não uso só um ou outro, né? Às vezes a pessoa vem, começa com o tarô e aí passa para perguntas mais objetivas e aí eu passo para a sibila. Então é um casamento entre tarô e sibila italiana as minhas consultas. Então eu tô deixando aqui gravadinho, espero que vocês tenham gostado dessa live curtinha, foi só para deixar mesmo esse esclarecimento. Querendo marcar uma consulta, querendo marcar uma consulta, entre em contato comigo pelo WhatsApp, o link tá na bio, né, na biografia aí, no perfil do Instagram, marque o seu horário, vai ser um prazer atender cada um de vocês. A sibila e o tarô são excelentes para nos dar caminho, para nos dar orientação, para tirar as nossas dúvidas e nada melhor do que uma vida com clareza mental, clareza emocional. Uma boa quinta-feira para todos vocês. Estou à disposição de todos. Um abraço, pessoal.